Muito bom dia para todos vocês, para quem está aqui chegando ainda de dia, ao vivo, para quem está assistindo essa gravação em qualquer outro momento, que seja um tempo muito bom e muito especial para você. Eu sou Ana Madiarim, a guardiã aqui do Ser Mais Você, esse espaço que tem por objetivo apoiar todos vocês, né, a encontrar o seu próprio caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade através dos vários guias, né? Através das várias experiências que são partilhadas aqui nesse ambiente, nesse espaço. E nessa semana nós estamos falando aqui dentro do nosso programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, a gente está trazendo o tema da cura. E vamos começar a semana hoje falando com a minha querida Andréia Fidelis, que já está aqui. Deixa eu já colocar ela aqui para participar conosco da inteligência espiritual. E hoje vamos falar sobre um tema que, para mim, era um tema que eu achava que estava bem resolvido. Mas depois eu descobri que não estava, né, Andréia? Bom dia! Bom dia, amada, bom dia. Olha, antes da gente entrar no tema, eu vou escrever aqui no chat, né, no comentário aqui para fixar o nosso tema de hoje. Enquanto isso, eu vou deixar esse espaço para você dar as boas-vindas aí, dar o seu bom dia para quem está chegando e para quem vai assistir a gente nessa gravação depois. Obrigada, Madiarim. Bom dia, gente. A gente está fazendo essa maratona, né? A Madiarim tem trazido esse serviço toda semana para as pessoas sobre vários assuntos da espiritualidade. E uma vez por mês eu sou convidada a falar sobre inteligência espiritual, dentro do aspecto da nossa forma de pensar, de agir no mundo. Então, convido vocês a nos acompanharem aqui em todos os aspectos que ela traz, naquilo que vocês mais se interessam. E hoje eu convido vocês a gente fazer uma reflexão sobre a inteligência espiritual e o medo da morte. É bem interessante porque falar de morte é falar de vida. E a gente vai poder conversar sobre isso hoje. Porque quem tem medo da morte tem medo da vida. Uau, isso é bem interessante, né, Andréia? Olha, eu estava refletindo sobre esse tema, porque assim, galera, vocês que assistem a gente aqui, vocês acham que é só a gente chegar aqui e pronto, tá tudo certo? Não é não. Não. Não mesmo, né? A gente conversa muito nos bastidores, define os temas, sente principalmente, né, quais os temas a serem trazidos, e aí prepara a arte, divulga, enfim, tem uma série de tarefas nos bastidores para poder trazer conteúdos para vocês que sejam relevantes, que possam ser gatilhos transformadores na vida de quem escolhe, né? E aí eu tenho repetido muito uma frase, Andréia, que a gente até, né? Essa frase está na Bíblia, mas ela foi bastante deturpada, né? Essa frase na Bíblia, ela diz assim: muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? E essa frase foi deturpada na tradução dela, até mesmo na interpretação por muitas pessoas aí da filosofia religiosa, né? E essa frase, na origem dela, lá nos textos essênios, quando, né, os primeiros manuscritos da Bíblia foram trazidos, dizia o seguinte: muitos são os chamados, poucos são os que escolhem. Isso Muitos faz são muita chamados. diferença. Total diferença, né? Total diferença. E aí, né, eu estava refletindo assim, o quanto a gente está escolhendo a morte ou a vida. Né? Eu estava refletindo sobre isso, porque muitos são os chamados a olhar para esses aspectos de morte e vida. E quantos escolhem olhar para isso, para essa balança, desde um espaço de consciência, né? Eu vou E daí, aproveitar, Ana, te cortando só para a coisa que tu falou do não é por acaso, nós estamos na quaresma e sábado, domingo, nós vamos comemorar a Páscoa cristã, né? E os judeus também comemoram a Páscoa. Então tem dois grandes ramos religiosos aí que influenciam o mundo comemorando a Páscoa. Daí assim, o que tu escolhe ver?
a morte e o sofrimento de Cristo, ou a ressurreição e a vida eterna? Para aquelas pessoas que são religiosas, vamos dizer assim, o que tu escolhe ver? O sofrimento ou a vitória sobre a vida, né? Sobre a matéria? Pode Muito especial você trazer isso, né? E assim, a gente vai juntando várias pecinhas do quebra-cabeça. Nós estamos hoje num dia 4/4, que é um dia de portal, que pede ordem nos pensamentos, ordem nas informações, e ordem está relacionado à essência, à origem do que é. Ordenar a origem do que é, né? Então, essa tua lembrança é muito especial. E aí, Andréia, eu estava voltando, né? Eu estava refletindo sobre esse nosso tema hoje. E olha só, ontem, né? Chegou um cliente para mim das terapias. Inclusive, deixa eu dar um bom dia aqui para a Vivi Borelli, para a Laine, que estão aqui conosco. Bem-vindas, queridas. Chegou um cliente para mim da terapia com qual tema? Medo da morte. Olha que interessante. Sim. E aí, não é sobre esse cliente que eu quero falar, não, mas eu achei sincrônico, né? Chegar assim as informações, né? Luciano, bom dia também, né? E aí, olha só o que eu estava refletindo, tá? Que eu quero trazer esse aspecto para você já começar a introduzir esse tema de hoje, né? Da inteligência espiritual e o medo da morte. Eu, né? Tenho a minha jornada espírita, assim, no caminho espiritual desde muito novinha. Ainda que eu tenha passado por várias filosofias de vida, religiões, né? Espiritismo, Umbanda, Seichonoye, xamanismo, budismo, enfim, passei por vários, né? Vários movimentos, assim, né? Já temos uma pergunta da Vivi aí. Tá ótimo, Vivi, vamos falar sobre isso também. Então, assim, ainda que eu tenha passado por todas essas experiências, eu achava, principalmente pela minha conexão com a espiritualidade, já na minha experiência mais madura, né? Com a mediunidade, com as canalizações, as incorporações, enfim, eu achava que eu não tinha medo da morte, eu achava que estava muito bem resolvido para mim, né? Mas quando eu me deparei efetivamente com a possibilidade que a minha mente criou da morte, que foi quando eu passei pela experiência do câncer, aí eu entendi o que era esse medo da morte lá naquele momento, sabe? Tipo, gente, eu posso deixar essa vida, eu posso não estar mais aqui. E na verdade o que veio para mim naquele momento não era o medo da morte aqui, mas era o medo do que eu iria encontrar do outro lado. E esse é um dos aspectos que eu quero trazer assim para nossa conversa, né? Para mim foi esse o cenário que eu me deparei, sabe? Eu entendi que não era exatamente o medo de morrer, mas era o medo do que eu iria encontrar do outro lado. E isso foi impactante para mim, porque, poxa vida, eu na minha jornada, né, espiritual, tendo contato com o outro lado, ainda tinha medo, né? Assim, tinha medo, simplesmente tinha medo. Então esse é um aspecto que eu gostaria que você trouxesse. E o outro aspecto que eu fiquei pensando é o quanto pessoas que se deparam com a morte, que foi o meu caso também, tá? Por isso que eu tô trazendo isso. O quanto pessoas que se deparam com uma experiência que conecta, né, com esse desligamento do mundo, ou seja, com a morte, o quanto elas passam a dar mais valor para a vida. Sim. Né? Então, essas duas situações, assim, eu queria, da minha parte, né, em especial, eu gostaria de provocar essa fala, né? E aproveitar que depois aí você já pode dar sequência aqui nas sugestões de temas das meninas, né? A Vivi falando aqui sobre como trabalhar com a criança, né? Em relação à morte. A Regina também trouxe aqui, mais uma vez, o medo do desconhecido veio, né? Então, Vivi também bem-vinda, e agora?
Entrego o bastão da fala para você, você pode emendar uma coisa na outra e trazer o teu bloco aí. Interessante que hoje a gente está com 3 aspectos para falar sobre a inteligência espiritual e o medo da morte, que é o medo da morte na criança, que é o aspecto que a Vivi trouxe, e como é que a gente trabalha isso. O medo da morte, quando a gente vive uma experiência de possibilidade da morte, né? Que é o que tu vivenciou. E a nossa questão em relação à morte, enquanto estamos vivos, não é? E eu pensei no início trazer o aspecto da terceira idade, que as pessoas têm se debatido muito, assim, muitas pessoas estão chegando, estão sendo mais longevas por causa da medicina e por todas as situações que a gente tem vivido atualmente. Então, as pessoas têm vivido muito mais tempo e essa questão da morte, depois dos 60, 70, 80 anos, as pessoas têm se debatido sobre isso e trazido também as famílias a pensarem sobre essa questão, porque antigamente as pessoas não conviviam com pessoas tão longevas, né? Era meio raro, vamos dizer assim, as pessoas chegarem aos 80, 85, 90 anos e as famílias terem que conviver com os avós, os avós nessa idade. Né? Por que ordem vamos começar? Vou começar pela criança, então, respondendo a Vivi ali, né? Perto dos 5 anos, Vivi, as crianças têm esse questionamento sobre a morte. Isso é bem interessante. Então, tem a ver especificamente com a inteligência espiritual, tem a ver com o desenvolvimento infantil, né? E como psicóloga, eu tenho esse conhecimento. Só que isso já é também uma sementinha da inteligência espiritual. O que é a inteligência espiritual? A gente sempre retoma, né, aqui. É o nosso pensamento, é a forma de pensar e agir para estar no mundo. É como a gente resolve os problemas. E o primeiro pilar da inteligência espiritual, que é uma capacidade cognitiva, é refletir profundamente, não rasamente, profundamente sobre as questões da nossa existência. E a vida e a morte faz parte desse questionamento. Quando a gente é criança, a gente faz esses questionamentos, só que depois o mundo vai nos engolindo, não é? E a gente para de refletir, para de pensar sobre as questões da existência. A gente segue, né, o roldão, segue o fluxo de forma negativa, segue nesse mundo material, com preocupações materiais. Eu preciso estudar, preciso ganhar dinheiro, preciso ter uma família, preciso, né? Deixa eu só ler ali o que ela trouxe, sem óculos não vai. A Yasmin está com 4 anos. Bom. Está bem na idade de começar a se questionar. Porque, na verdade, o que ela está com medo nessa altura é de perder os pais. Então, ela começa a se dar conta, a criança, né, ali no início, de que o pai e a mãe podem morrer e ela não sabe viver sem eles. Né? Ela está com aquele medo, assim, meu Deus, o que vai acontecer se o meu pai e minha mãe morrer? Eu morro. Porque a criança não tem a dimensão de entender ali que tem outras pessoas que podem cuidar dela, não tem nenhuma dessas dimensões e não adianta tentar trazer por aí. A questão é não falar tanto sobre a questão da morte em si, mas de dar a segurança para ela de que os pais estão ali, que eles vão cuidar dela, que ela vai estar amparada, né? Isso tem que ser repetido e depois é uma fase que passa. Mas então, retomando a questão da inteligência espiritual, já na idade adulta. Depois que passa essa fase do início da infância, a gente parece que deixa isso de lado. Esquece sobre pensar sobre a morte. E pensar sobre a morte é pensar sobre a vida. E aí tem a tua primeira pergunta, assim, quando as pessoas, a segunda, na verdade, quando as pessoas se deparam com a possibilidade de morrer, quem é que já teve essa experiência de ficar doente, de ter uma doença importante, de ter tido um acidente, de perder alguém muito próximo de forma inesperada e se dar conta que a sua vida pode ser frágil? Quem é que teve, né? Pode falar conosco aqui. E aí começou a pensar assim, meu Deus, eu também posso morrer. Eu não tinha me dado conta que eu podia morrer. E esse pensamento, ele abre uma cortina interessante. Ele abre uma cortina para pensar sobre a tua vida. Porque aquilo que eu falei no início, assim, o medo da morte, na verdade, é o medo da vida. A gente não pensa sobre a vida. Por isso, a gente também não pensa sobre a morte. Pensar sobre a morte é pensar sobre a vida. Tem um filósofo que fala assim, que se a gente fosse eterno aqui nesta vida, a gente não daria valor para a vida. Então, a gente precisa de uma data limite da morte.
para valorizar o tempo que a gente está aqui. Para os espíritas encarnados, para os cristãos no planeta Terra, na vida, enfim, né? Então a gente precisa de uma data limite. Olha, não tem limite para se dar conta que a gente precisa viver esse tempo entre o nascimento e a morte. Só que as pessoas passam por esse tempo sem refletir profundamente sobre isso. E quando elas veem a possibilidade da morte, elas se dão conta que elas não viveram. E é aí que entra o desespero. Eu não estudei o que eu queria estudar, eu não vivi o que eu queria viver, eu não viajei para onde eu queria viajar, eu tenho problemas de relacionamento com A, com B, com C. Eu não estou satisfeito com a minha vida. Então, a morte ela é uma oportunidade muito linda da gente poder pensar o que eu fiz com a minha vida. E aí eu te convido a pensar sobre isso. O que tu fez com a tua vida? Não a Ana especificamente, mas quem está nos ouvindo. O que tu está fazendo com a tua vida? Tu levanta todo dia e deita e não tem propósito, não tem sentido, porque a inteligência espiritual é sobre propósito e sentido na vida. Se tu morrer agora, tu diz assim, bom, eu aproveitei o melhor que eu pude da minha vida. Isso é inteligência espiritual. Se eu morresse agora, eu ia ter essa sensação, eu aproveitei todo esse tempo que eu estive aqui, eu estou satisfeito com o que eu fiz com o meu tempo, com a minha vida. Eu estou assumindo a responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida, porque eu não tenho responsabilidade sobre a vida de mais ninguém. Eu tenho responsabilidade sobre a minha. É a autorresponsabilidade. Eu fiz aquilo que eu achei que eu tinha que fazer. Eu aproveitei, eu fui feliz, porque ninguém nasceu para ser triste. Ninguém nasceu para ter karma, né? A gente nasceu para ter dharma, para dizer assim, né? O que você está fazendo aí na tua vida? Então, pensar, pessoas que têm muito medo da morte, na verdade, elas se dão conta, em algum nível, que elas não viveram. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Não concordam? Eu também quero fazer uma interação aqui com o pessoal, né? Eu vejo que pessoas idosas e pessoas que tentam suicídio, e por isso estudar inteligência espiritual é uma prevenção para suicídio, para saúde mental, né? Os idosos começam também a ficar muito deprimidos e desejarem morrer, porque eles não veem sentido na sua vida, né? Eles não escolheram criar sentido, eles só levaram a vida. E aí essa é uma pergunta importante. Você só levou a sua vida? Você só fez o que todo mundo faz? E eu me dei conta disso numa época em que eu me deprimi, já faz algum tempo, acho que perto de 10 anos. Um dia, eu acho que eu já contei essa história para a Tiana. Um dia eu tinha recebido uma promoção, estava super bem no meu trabalho, né? Era gerente de recursos humanos, estava com 40 e poucos anos, já tinha carro, já tinha casa própria, tinha filhos. E aí daqui a pouco eu me dei conta assim, meu Deus, será que a vida é só isso? Eu já com 40 e pouquinhos eu cheguei nisso e agora? E eu me deprimi porque eu estava só fazendo o protocolo da vida. Eu estudei, eu casei, eu fui buscar dinheiro, casa, carro, família. E aí? Eu ia esperar com 40 anos que meus filhos casassem e viessem me visitar com os netos? Eu tinha morrido aos 40 e poucos anos. Eu tinha acabado com o protocolo da minha vida. E aí que a inteligência espiritual surgiu na minha vida. Não com esse conceito, mas eu me dei conta que eu comecei a realmente pensar sobre a minha vida. Porque eu estava caminhando para a morte. Uma morte viva, né? Uma morte viva. Uma morte viva. E eu percebo que tem muita gente que está vivendo morto. Que tá fazendo... Só vive atrás do dinheiro, ou atrás dos seus problemas, do seu rabo como um cachorro, atrás do protocolo da vida, como eu vivi, né? Uhum. E nunca pensa seriamente, mas o que tu tá fazendo aqui? O que tu quer da tua vida? Por isso que eu vejo muitas pessoas que chegam ali aos 50, 60 anos ou 70 anos com uma depressão muito forte e passam a dormir o tempo inteiro e que esperam morrer porque não sabem o que fazer com a sua vida e acham que já não tem mais força para viver. Então o medo da morte às vezes também é desejo da morte, porque querem que a vida se interrompa porque não sabem o que fazer. Ou quer se livrar dos problemas, né? Inconscientemente eu quero me livrar desses problemas. E para eu me livrar desses problemas, o único caminho que eu vejo nesse momento, que eu consigo, que é a minha mente, né?
consegue ver nesse momento é a morte, né? O André, a Silvinha trouxe... Isso. Ela trouxe sobre a questão da Páscoa, né? E você falou no início da live, na verdade, né? Silvinha, a Andréa já falou, mas podemos voltar a falar de novo, né? Sobre isso. Andréia, olha só. Você começou falando sobre a questão da morte para as crianças, né? Respondendo a pergunta da Vivi. Eu quero aproveitar e instigar essas amadas que estão aqui conosco. Se você conhece mães que têm filhos pequenos, se você conhece famílias que têm idosos na família, né? E que em algum momento, nesse idoso, quer dizer, qualquer um de nós, né? Pode ir para o outro lado do véu a qualquer momento, né? Mas principalmente quem tem idosos na família. Se você conhece pessoas que... como eu falei, né, um cliente que chegou para mim para as terapias ontem, né, um rapaz jovem de 36 anos que toda vez que acontece uma morte na família, assim, ou alguma morte próximo, ele fica 15 dias sem dormir, conectado com aquela energia do medo da morte, né? Então, se você conhece pessoas que tenham medo da morte, que passam por desafios, pessoas que já tentaram suicídio em algum momento, ou que entraram em processos depressivos profundos, convide para vir assistir essa live. Ainda que ela vá ficar salva depois, mas convide para assistir agora. Ajude, né? Quem sabe você possa ser aí um instrumento para essas pessoas, né? E se você também curtir aí, né? Clicar muito, muito, muito aí no coraçãozinho, o Instagram entende, né, que esse conteúdo ele é relevante e leva esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então você pode ser uma contribuição para essas pessoas simplesmente fazendo isso, convidando para vir para cá e ajudando essa pessoa a sair dessa confusão, dessa ilusão da mente acerca da morte e trazer para ela esse aspecto da inteligência espiritual, do pensar sobre a vida e sobre a experiência da morte, né? Andréia. Tem duas perguntas ali depois, Ana, também. Vamos olhar para isso. Mas eu quero só pegar o gancho do que você estava falando. Tá. Olha só. Ontem também, eu converso muito com as crianças aqui no condomínio, porque por causa dos cachorros, enfim, né? Enfim. E aí, dois menininhos, um de mais ou menos uns 7 aninhos e o outro de uns 10, acredito, estavam muito, muito tristes, porque o gatinho deles, eles achavam que o gatinho estava tendo convulsão, estava vomitando, enfim, e eles achavam que o gatinho estava morrendo. E daí eu perguntei para eles, né, escuta, mas seu pai e sua mãe estão em casa, né? Eles, minha mãe está trabalhando e o meu padrasto não está nem aí, né? E aí era assim, ó, era visível no olhinho deles a tristeza daquela experiência. Então, a gente falou aí agora há pouco, né? Você falou sobre a questão das crianças, né? E eu queria reforçar novamente assim, como a gente explicar para uma criança sobre a morte e também para a gente refletir como os adultos não têm essa percepção da morte, eles não sabem lidar também, né? Com esse aspecto para explicar para as crianças. Então, essas duas coisas, como lidar com isso, entendeu? A gente como adulto, né? Como a gente lidar com essa questão da morte, que às vezes não é de uma pessoa, pode ser de um animal, mas morte é morte, né? Morte é morte. Morte é morte. Eu gostei muito da tua pergunta, da pergunta da Regina e da Silvinha, então eu vou aos pouquinhos respondendo, porque acho que elas estão dentro desse contexto que tu trouxe, né? E para a Vivi também, que trouxe a questão da filha dela de medo da morte. Esses meninos, essas crianças, estão tendo um sentimento forte de compaixão e um sentimento forte de abandono, e a morte e o abandono estão na mesma raiz. Ser abandonado, né? Perder, estar sozinho. Porque muito da ilusão da morte é de ser abandonado e ficar sozinho no limbo, no escuro. Por isso a palavra limbo, né? No escuro,
sem ninguém, né? Ou perder tudo, né? A morte tem esse sentimento. Os adultos não conseguem explicar as questões sobre a morte para os filhos ou para as crianças, porque eles lidam muito mal com isso. Porque a gente lida muito mal com a limitação mesmo, com as mortes que a gente vive na vida. Porque toda vez que eu decido por alguma coisa, eu tenho que abrir mão de outras. A morte faz parte da nossa vida, né? Quando eu caso, por exemplo, uma pessoa que casa, ela abre mão de estar na família com os pais, ela abre mão do lugar de filha e passa para outro lugar, né, de esposa. Quando tu te torna mãe, né, ou pai, tu abre mão de um lugar de solteiro, de não responsabilidade, morre aquele papel e nasce um novo papel. Nascimento e morte estão muito conectados. Por isso agora eu poder dizer para a Silvinha que sim, a gente escolheu esse tema da Páscoa, que é um momento importante para meio planeta Terra, porque meio planeta Terra é cristão, vamos dizer assim, e uma parte grande é judaica, e aí tem a Páscoa, essas duas culturas têm a Páscoa. Nesse momento se fala muito sobre morte, e se deveria ter um olhar sobre a vida, porque a morte de Cristo, ou mesmo a Páscoa judia, ela está falando da vida, do renascimento, de poder escolher, como tu trouxe no início, né? Escolher para onde olhar. Então, olhar para a vida. E os adultos, eles não sabem olhar para a vida. Como é que eles vão falar sobre a morte se eles não olham para a vida? Porque a vida é uma sucessão de mortes e de nascimentos. Mortes e nascimentos, né? Então, como se falar agora praticamente, sem filosofia, como é que eu falo para uma criança sobre a morte, né? Dizer para ela que morte é algo natural da vida, que a gente não precisa ter medo, porque ela não existe. A morte não existe. A morte é uma passagem. A gente que fica aqui desse lado é que fica com saudade das pessoas que vão, porque a gente vai ficar um tempo muito curto sem vê-las. Mas que a gente vai vê-las novamente. Só que tu precisa ter convicção disto, né? Tu precisa acreditar, não importa qual a tua religião, a não ser que tu seja ateu, uma pessoa completamente ateia que tu não acredita nisso. Mas a morte, em todas as religiões, todos os estudos filosóficos, quando elas falam sobre a morte e sobre a vida, elas chegam à conclusão de que a gente está aqui num momento de passagem, que a morte é uma ilusão, né? Então, se tu consegue pensar profundamente sobre isso, esse gatinho que estava ali fazendo a sua passagem, ele vai ser acolhido num outro lugar. Ele vai estar num outro lugar junto com os seus. E que ele está agora, claro que a gente vai sentir saudade, que a gente tem que cuidar, não é assim, que eu quero morrer, não, ou deixar os animaizinhos morrerem. Não, não é isso. A gente tem que valorizar esse espaço de vida que a gente tem aqui. Que é agora, voltando para a tua questão, o que tem lá do outro lado? Né? O que tem lá do outro lado? Essa é uma questão que a gente tem que refletir. Isso é inteligência espiritual. Todos nós precisamos refletir profundamente no que eu acredito. O que eu acredito que seja essa minha vida. Se eu acredito que não existe nada depois, eu vou realmente morrer. Então, viva a tua vida intensamente. Então, diga, valeu a pena, não importa com que idade eu vou embora, com que idade isso pare, né? Mas refletir sobre isso de forma profunda mesmo. Então, a gente tem muito medo do desconhecido, como se tu te deparou com isso. Ninguém quer morrer, nós temos uma pulsão de vida muito forte dentro do nosso coração. Ninguém quer morrer. Porque a gente, por mais que acredite ou tenha fé sobre um outro lado, a gente não tem certeza. Essa certeza a gente só vai ter quando a gente for, né? Então, como a gente não tem certeza, a gente tem medo. Alguém colocou aqui, mas antes, né, nos comentários, assim, é o medo do novo, né? O medo do inusitado, do desconhecido, a pessoa colocou. A gente tem medo do desconhecido. Por mais espiritualizado que qualquer um de nós seja, que tu canalize, certeza absoluta nós não temos. Né? Então é natural que a gente, na hora H, ou com a possibilidade da morte, a gente tenha medo sim. Mas a morte, ela é uma ilusão. Ela não é verdadeira. E quanto mais sólido a gente pensa sobre isso, mais fácil vai ficando com o tempo. Mas não fica fácil completamente. Ninguém vai
para o seu momento H, completamente seguro e confiante, né? O seu momento de passagem, que eu chamo assim, né? Não sei se te respondi, Ana. Sim, sim, respondeu. E sabe o que eu estava pensando aqui também? Que essa coisa do refletir, né? Realmente do pensar, refletir e até ter a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre isso, né? A gente tem aqui, né, algumas pessoas na nossa live aqui ao vivo, então é a oportunidade que vocês têm de conversar conosco através dos seus comentários e tal, porque às vezes a gente conversa, aliás, muitas vezes a gente nem pode conversar o que a gente acredita, né, com as pessoas aí no mundo afora, porque a gente é considerado louco, né? Quem tem essa visão mais espiritualista, essa visão mais ampla e mais consciente, né? Do todo, a gente muitas vezes é chamado de louco, né? Então, às vezes nem temos. Fred. Até o Fred está dando a opinião dele aqui, né? Às vezes a gente. Às vezes a gente nem tem essa oportunidade assim de conversar abertamente, né, com pessoas que têm uma visão muito similar que a nossa, com a nossa. E daí eu estava lembrando aqui enquanto você ia falando, dentro do xamanismo, né, que foi uma das vertentes assim que eu me aprofundei e vivenciei e tal, eu recebi um nome, né, místico, que é Madiarim, que é o nome que eu uso, que é um nome que tem uma energia, desde a numerologia e de várias outras informações, enfim. Mas, quando eu recebi esse nome, uma das orientações, das explicações que me foi trazida, né, do significado desse nome místico, é que ele representa, pela própria escrita, né, Madiarim, que começa com M e termina com N. Esse nome trazia uma lembrança para mim de que todo dia, ao acordar, uma parte de mim morreu, M, e uma parte de mim nasce. Por isso, o M no início, que é a parte que morre, e o N no final, que é a parte que nasce. Depois da caminhada, uma nova parte de mim, né, um novo eu, digamos assim, nasce. E eu estava lembrando disso agora. Porque realmente, assim, ó, ainda que eu te confesso que eu não tenho certeza se está bem resolvido esse medo da morte em mim, sabe? Não tenho essa certeza. Realmente não tenho essa certeza. Mas eu sei, essa certeza eu tenho, que a cada dia que eu acordo, uma parte de mim se foi, porque foram as experiências que eu vivi, foram as situações que eu vivi, os meus acertos, os meus erros, porque errar faz parte da minha experiência também, eu reconheço isso como parte de mim, né? Então, uma parte de mim realmente se foi. E uma parte de mim está se abrindo como possibilidades, como oportunidades do novo, né? E quando eu olho para isso, para essa coisa de que a cada dia eu não sou mais quem eu fui ontem, mas eu me abro para as oportunidades de quem eu posso ser hoje, do que eu escolho ser hoje, né? Você acha que esse olhar, e aí eu estou falando da minha experiência, mas talvez sirva para outras pessoas que tenham a mesma visão, né? Esse olhar para a vida como todo dia eu morro e todo dia eu nasço de alguma forma, né? Uma parte de mim nasce, isso facilita lidar com esse medo? Sim, muito, eu acho. Porque tu consegue te dar conta que existem mortes parciais o tempo todo e nascimentos o tempo todo. Isso vai criar uma metáfora, que chama metáfora substitutiva, né? De que se tu morrer fisicamente, tu também vai renascer. Se a gente começar a se dar conta que existe morte e vida o tempo inteiro na nossa história pessoal, né? Quando a gente se aposenta, por exemplo, morre, né, toda uma vida de trabalho e nasce uma nova possibilidade. Quando a gente, sei lá, se muda de cidade, no caso que se mudou de estado, né, eu também já me mudei, que morreu aquele período da minha vida e agora nasce um novo período da minha vida. A gente termina a escola,
né? Morreu ali todo um período de estudante, começa um outro período. Mesmo que eu volte para a escola, nasceu outro, né? A Casou, nova né? casa. Casou, morreu a vida de solteiro, nasceu a vida de casado. Separou, nasceu a vida, morreu a vida de casado, mas começou a ser de separado, de divorciado, não é? Sim. E eu gostaria também de aproveitar e responder essa pergunta aqui da Regina. E ela disse, quando que a vida perde sentido e o que as pessoas, o que essas pessoas que não veem mais sentido em viver devem buscar para reverter esse sentimento, né? Olha, quem perde o sentido, na verdade, nunca encontrou, Regina. Fez como eu, né? Seguiu o protocolo, achou que o sentido da vida, e eu percebo isso com muita frequência nas pessoas com quem eu converso, que as pessoas elas não pensam muito sobre a vida, elas vão seguindo o fluxo, né? Não de forma positiva, porque às vezes seguir o fluxo pode ser positivo, mas elas não fizeram opções. Elas vão para aquilo que a sociedade diz que elas têm que fazer. Ah, tem que casar, tem que casar, tem que ter filho, tem que ter filho. Elas não optam, elas não pensam sobre o que elas realmente querem. Essa é uma pergunta interessante, testa, Regina, para tu assim, o que tu realmente gosta? O que tu realmente quer fazer da tua vida? É impressionante no de pessoas que nunca pensaram nisso, que não sabem dizer o que querem fazer da sua própria vida. Esses dias a minha mãe me comentou que uma pessoa das relações dela parou de trabalhar, ficou viúva, e estava pensando em morrer porque não sabia mais o que fazer da vida. Porque enquanto ela trabalhava, ela sustentava a casa. Quando ficou viúva, não tem mais o parceiro. E aí a vida dela estava resumida em trabalhar, sustentar a casa e cuidar do parceiro, né, do marido. E agora? Então, como é que a gente busca esse sentido? Quando a gente faz essa reflexão profunda sobre o que tu quer para a tua vida. É tão interessante ter que repetir isso muitas vezes para mim também, tá? Porque às vezes a gente fala aqui, né, Mariane, como a gente é terapeuta, o pessoal pensa que a gente também tem a vida toda resolvida e que eu já refleti, pensei, já tem tudo isso pronto dentro do meu coração. Só que não. Só que Só que não. não, porque é um caminho, né? Sim. A gente faz um caminho. Então, é a coragem de trilhar o caminho da vida, mas sem receita pronta, sem os outros dizerem para ti o que é o sentido para ti. É tu começar a procurar o sentido, aquilo que faz sentido para ti. E aí a gente vai no tripé da inteligência espiritual, né? Que é autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Se a gente vive uma vida só para o trabalho, para montar dinheiro para nós próprios, a gente está dentro da cultura capitalista. Então a gente não está no autoconhecimento, a gente não está na prática do bem. Fazer prática do bem, quer dizer, sair um pouco do nosso umbigo e olhar a vida das outras pessoas, não ser bonzinho por ser bonzinho, porque eu quero ir para o céu, e aí porque Deus vai dizer, ah, não, tu trabalhou tantas horas na igreja, no centro espírita, sei lá onde. Não, não é isso. Mas tu ter contato com outras pessoas, tu sair do teu umbigo, do teu centro, e olhar para a vida de uma outra forma, a experiência de vida de outras pessoas, te ajuda a pensar. Então, te conhecer, autoconhecimento, estudar mesmo, ler sobre pessoas, sobre todo tipo de pessoa. Ler sobre, circular em vários conhecimentos. Isso faz com que a tua mente comece a funcionar. E aí tu vai encontrar o teu sentido. Eu adoro ler Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, que escreveu Psicologia do Sentido da Vida. Qualquer pessoa pode ler esse livro, ele não é técnico. Ele foi um alemão, um psiquiatra, que ficou preso no campo de concentração. Ele era jovem, ele perdeu a esposa no campo de concentração, ele perdeu os pais, ele perdeu toda a família. E quando ele saiu de lá, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, para odiar, para tentar revidar contra os alemães, os nazistas, enfim, né? E ele encontrou sentido naquele sofrimento. Ele descreve nesse livro as experiências que ele viveu e ele estava pensando, por que eu estou passando por isso? O que eu posso fazer com isso que eu recebi da vida? Essa dor
dor imensa que eu recebi da vida. A gente não precisa receber, nesse caso eles receberam, né? As pessoas que viveram essa experiência do Holocausto. E aí ele começou a buscar sentido na vida dele. Buscar refletir sobre o sentido da vida. Porque senão ele não aguentaria viver daquela forma. Então ele teve que encontrar um sentido, um propósito, que é trazer a ressignificar, que é uma dos fatores da inteligência espiritual, ressignificar aquilo que eu estou vivendo, mesmo que seja muito doloroso, para que eu possa continuar a viver. Dar um sentido novo para aquilo que me machuca, para aquilo que me faz sofrer. E aí ele criou essa corrente psicológica linda, que é a psicologia do sentido da vida, que é a logoterapia, né? Então, tudo que você está vivendo, é lindo mesmo a história. Tudo que você está vivendo, que eu estou vivendo, que você está vivendo, naquele momento mais difícil, tente olhar, escolha como olhar. A palavra da Madiarinha eu acho que foi excelente no início. Né? Muitos não são os escolhidos, muitos podem escolher. Escolha como olhar. Escolha o que eu tenho que aprender nessa experiência, o que essa experiência vai me trazer para que eu possa ter sentido. Que sentido eu vou dar para isso que está me machucando? Que sentido eu vou dar para essa experiência que eu estou vivendo? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta da Laura. A gente dá uma morridinha à noite quando dorme e renasce quando acorda dia seguinte. Perfeito, Laura, perfeito. É bem isso mesmo, porque um dia morreu e o outro nasceu. Só existe nascimento porque há morte. Só existe renascimento porque há morte. Só tivemos notícia para quem é cristão da vida eterna porque Cristo morreu fisicamente. Uhum, uhum. Ó, quando você estava falando aí sobre fazer o bem e tal, né? Que você falou, eu me lembrei aqui de a prática do bem, isso. Eu me lembrei que é assim, ó. Eu li isso em algum lugar e depois eu né, tirei minha própria conclusão aqui, né? Muitas das vezes a gente se encontra, né, num momento da vida, numa situação, enfim, vivendo uma experiência da vida, em que a gente não sabe o que fazer. Se sente perdido mesmo, perdido. Eu já estive nesse lugar, assim, de tipo, cara, não sei o que fazer, não sei, tô me sentindo perdido, tô me sentindo, como se diz, né, o cocô do bandido, o cocô do cavalo do bandido, né? Tô me sentindo assim, um zero. E aí, a frase, né, se você não sabe o que fazer, vá fazer o bem, vá fazer a caridade. Se você não sabe o que fazer na sua vida, você não tem noção nenhuma, assim, tipo, cara, eu não sei o que fazer na minha vida, não sei. Tá. É um ótimo conselho. Ok, deixa a sua vida um pouquinho de lado e vai fazer o bem para alguém, né? Vai num orfanato, vai num asilo, vai ajudar a galera que faz marmita para quem tem fome, vai levar água para as pessoas que estão na rua. Enche garrafa de água, doutor torneira e leva para quem mora na rua. Isso. Pronto, já é alguma coisa. Isso. Essa ação de fazer o bem para alguém, simplesmente, vira a nossa chavinha da mente, do ego. Porque é o ego que nos coloca numa condição de paralisação, né? Você pode falar disso melhor do que eu. Muda a chavinha do ego, né? Daquele estado de paralisia diante da vida, né? 2, a gente começa a ver sentido, porque quando nós fazemos o bem para alguém, muitas das vezes a retribuição daquele alguém, um obrigado, um abraço, um carinho, simplesmente muda a nossa vibração, muda a nossa energia e muda algo no nosso campo que abre uma janelinha, abre uma portinha para uma outra sensação, um outro sentimento, um outro olhar. 3, tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, se eu dou, né, qualquer coisa, porque o dar aí não é o sentido do que eu estou dando material, né, mas eu estou dando atenção, eu estou dando amor, eu estou dando carinho para alguém,
ainda que isso não Tempo. seja tempo, ainda que isso não seja consciente, assim, totalmente consciente para mim. Mas ao dar essa energia para alguém, o que eu recebo de volta vai fortalecer isso dentro de mim. Dentro Uhum. de mim, né? Então, tudo que eu dou, eu recebo de volta. É uma lei universal. Tudo que vai e volta, Volta. né? E tu tá falando da questão de buscar um ressignificado. Já que eu não sei o que fazer, eu faço algo para poder olhar de uma forma diferente. E eu acho, nunca tinha pensado desta forma, mas eu acho que esse é um conselho magnífico, que eu vou começar a usar. Vou copiar. Porque realmente tu tá perdido, sai do teu umbigo. Faz alguma coisa diferente para poder ter uma perspectiva diferente da vida. Né? Se você ficar sempre dentro da sua casca, ou do seu, ai meu Deus, a minha vida, que horror, não sei o quê, olha só, não tenho, não faço, não acontece. Você não enxerga outra coisa, porque você fica gerando sempre a mesma energia. E nós somos Uhum, energia. Né? uhum, Eu não sei por que tinha esquecido desse detalhe. Eu comecei a minha vida como psicóloga, como psicóloga hospitalar. Eu atendia as crianças com câncer, né? Na verdade, eu atendia mais os pais naquela altura e a equipe, crianças com leucemia, né? Assim que eu comecei a minha carreira como psicóloga, com 21 anos, e aquilo foi um grande desafio para mim, porque eu não era mãe, eu era muito menina, não é? Hoje em dia as pessoas com 21 anos até têm mais maturidade, mas naquela altura, né, eu já uhum. estou com mais de 50. E foi um emprego que eu consegui, eu disse, meu Deus, como é que eu vou lidar com a dor dos pais, da família, com crianças com diagnósticos muito graves, não é? Pessoas do interior que vinham, ficavam na capital e tinham toda uma dificuldade, uma logística para estar no hospital, com as crianças que ficavam 6, 7, 8 meses no hospital. E muitas vinham a falecer naquela altura. Quando aparecia leucemia em crianças com menos de 2 anos de idade, elas não resistiam. Era muito difícil alguma das crianças conseguirem sobreviver, né? E aí eu fiquei pensando agora assim, o que é o significado disso? E aí eu lembrei da pessoa que te procurou com medo da morte toda vez que alguém morre. Quando alguém morre perto de nós, assim, alguém que a gente tem um valor afetivo, um parente, um amigo, né, que passa pela essa experiência, quando a gente passa por essa experiência de perder fisicamente alguém que a gente gosta, essa pessoa sempre nos lembra de como é que está a nossa vida. Essas crianças que eu atendia, elas traziam para os pais esse pensamento importante, assim, de quanto eles podiam valorizar a vida. Porque aqueles serzinhos pequenininhos, eles não tinham medo da morte. Uhum. Uma coisa que eu aprendi com eles. Eles não tinham a menor preocupação com isso. Para eles, aquilo era voltar para casa. Era muito interessante, porque muito da minha espiritualidade se desenvolveu a partir dali. Porque eles diziam para mim, eu vou voltar para casa. Eu pensava, a mãe te ensinou isso, o pai te ensinou isso. Ninguém te ensinava. Eles mal falavam. E eles diziam, eu vou voltar para casa. Eles consolavam os pais. Não te preocupa, mãe, não te preocupa, pai, eu vou esperar vocês. Eles é que consolavam os pais. O problema era daqueles adultos e não das crianças. E não raro, aliás, quase que 99% das crianças faleciam num horário que os pais não estavam com elas. Olha só que interessante. Eles esperavam, teve um caso em especial que eu até hoje me ensinou muito, até hoje me ensina muito, do menino que eu tinha muita paixão. A mãe dele passou o dia inteiro com ele, já estava num estado muito crítico. Eu não consegui visitá-lo, porque eu não conseguia, porque o médico e a enfermeira me disseram, olha, ele não passa de hoje. Eu me enrolei, não consegui visitá-lo, tinha um amor muito grande por ele naquela altura. E eu me dei conta que eu estava com dificuldade de me despedir dele, né? Por isso que eu não consegui ir lá. Os pais passaram o tempo inteiro com ele. Quando os pais saíram, 5 minutos para fazer um lanche, ele faleceu, né? Porque eu acho que ele queria falecer também sem que ninguém o segurassem lá, né? Sem que ninguém o Uhum. segurasse por ali. Essas crianças me ensinaram muito o valor da vida. Então, quando a gente está perto de pessoas que têm essa experiência de passagem, de morte ou né, física,
elas estão só nos lembrando que a gente precisa valorizar a vida. A morte é um lembrete de que a vida precisa ser vivida da melhor forma que a gente puder e quiser. E não existe fórmula de viver bem. O que é bom para mim não é bom para a Ana, não é bom para vocês. O que é bom para você pode não ser bom para mim. O que me traz felicidade, qual é o meu caminho, é diferente do caminho. O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para ti. Então, por isso que a inteligência espiritual nos mostra que é uma reflexão profunda sobre a existência, sobre a minha existência. Sim. E se repete a morte perto de ti, é porque tu ainda não conseguiu olhar para a tua vida. Toda vez que você olha a morte, pensa em vida. Toda vez que um bichinho morre dos teus animaizinhos, ele está te lembrando que é vida. Vá viver. Né? Não fique triste, não é isso. A tristeza faz parte da vida. Vá viver. E você tem muita experiência de morte. É porque você precisa aprender a viver. E muitas vezes uma doença terminal, um câncer, uma doença complicada, que não é só o câncer, né? Ela está te lembrando, vá viver, aproveite a sua vida. Eu não lembro agora, se eu achar, né, até te passo para depois tu poder colocar no canal, teve uma pessoa brasileira em Santa Catarina que ela deu uma entrevista para a RBS TV. Ela decidiu não lutar mais contra o câncer, ela ficou 10 anos lutando contra o câncer. Ela decidiu que ela não ia mais lutar, que ela ia deixar ele avançar. E ela deu uma entrevista sobre isso muito linda. Eu vou procurar na internet, passo para ti, de repente, se tu achar que deve, tu põe aqui no Ser Mais Você. Ela falando por que ela decidiu isso. E ela não estava desistindo da vida, ela resolveu viver o melhor que ela podia nos últimos tempos. Que ela não queria mais se dedicar, lutar contra a morte, mas que ela queria viver intensamente os últimos dias dela. E aí fizeram uma reportagem muito bonita e ela falando sobre isso. Então, gente, a gente está falando de Páscoa. Decida viver. Olhe para a vida, porque a morte só nos lembra que a gente precisa viver da melhor forma possível. E a melhor forma só você pode encontrar. Não sou eu nem a Madiarinha que vai encontrar o sentido para você. Eu espero ter respondido também ali a pergunta da Regina, né? É isso. Uau! Nossa, foi muito bonita essa live hoje. Foi linda, né? Para nossa Páscoa, para a gente renascer. Foi mesmo. E com a contribuição de todas as queridas e amadas aí, né? As perguntas, as falas, a gente criou um campo muito, eu sinto aqui, né? Do meu sentir, assim, energético, né? E da minha conexão espiritual, porque acaba que é, né? Uhum. Eu sinto que a gente criou aqui um campo de informação para a grade planetária de mais leveza para lidar com a morte. Porque esse ano vai ser um ano em que a gente vai observar muitos desencarnes em massa, muitos desencarnes, muitas passagens, né? Não só das pessoas, às vezes, que estão em nossa volta, mas de grupos, né? Enfim, daqueles indivíduos que escolheram, né, encerrar o seu ciclo neste momento para começar um novo ciclo logo ali adiante, né? Exatamente. Então, eu sinto isso, assim, que nós, ao falar disso, a gente reverberou essa energia para esse campo, né? Para o planeta, de alguma forma, onde nós estamos aqui, todos nós juntos aqui, né? Vocês que participaram conosco, junto, eu, Andréia, e toda a egrégora do Ser Mais Você também, que é uma egrégora bastante grande no plano, nas dimensões superiores, a gente criou uma camada de informação energética para a grade planetária para trazer mais compreensão sobre esse tema para todas as pessoas que vão se deparar com essa realidade que, enfim, está para acontecer, né? E não é uma questão de escolha nossa, minha, de vocês, é uma escolha de quem está vivendo a vida de acordo com o seu plano kármico, né? É sobre isso, então é sobre aceitar as escolhas dos outros como uma passagem para um outro espaço
enquanto nós escolhemos viver a vida. Ficar aqui mais um pouquinho. Ficar aqui mais um pouquinho e viver essa vida com essa intensidade, com essa alegria, com essa disposição, com esse olhar de criança, de quem está descobrindo novas coisas nesta vida, neste momento. Uhum. Né? Eu acho que é muito isso. E a mensagem do Cristo também foi muito essa, né? De olhem para tudo que eu fiz, para tudo que eu vivi, para tudo que vocês podem fazer e viver. Uhum. Acho que é essa mensagem, né? Não olhem para a crucificação e para a dor, olhem para renascimento pela vida eterna, né? Até porque, né, Andréia, vou dar um nó aqui, né, nos nossos neurônios aqui, né? Quem garante que Cristo foi crucificado? Alguém de nós estava lá para ver? Não. Mas a gente simplesmente recebeu a informação que alguém contou, que alguém disse, que alguém falou, que alguém traduziu, né? Que alguém interpretou. Será que é toda a verdade, né? O sofrimento, a morte, a crucificação, será que isso é toda a verdade? Ó, mas isso é cultuado, né? Porque na igreja o símbolo é a cruz, é a morte e não a vida, né? Exato. Então eu e a Andréia, na verdade, deixamos para vocês, né, essa provocação, né? Será que é toda a verdade a morte do Cristo? Ou será que existe aí uma possível outra interpretação sobre o viver, sobre a vida, né? E como estamos nesse momento, né, da Páscoa, de todo esse conceito, né, que vem da igreja, que vem da filosofia, né, religiosa, vamos olhar para esses conceitos, talvez, desde um outro lugar, desde um outro espaço, desde uma janela mais alargada, né? Até porque, para quem acredita que somos um, nós somos o Cristo também, a energia crística, né? E enquanto energia crística, será que nós queremos olhar para a morte ou olhar para a vida? Olhar para um ciclo que se encerra ou para um ciclo que começa? Uhum. É isso mesmo. Não é? E aí, querida Andréia, queridos amados, acho que a gente já vai encerrando esse nosso movimento por aqui, porque eu sei que a Andréia tem atendimentos também, tem os clientes dela e tal. Eu quero aproveitar e convidar vocês para a live de amanhã, né? 9 horas da manhã, a gente vai conversar aqui com o Matias Fernandes, que é um querido também, é um excelente constelador, viu, Andréia? Depois, se você tiver interesse, né, de conversar com ele, conhecê-lo, enfim. E o Matias, amanhã, o tema da nossa live vai ser xamanismo e cura, xamanismo e saúde, perdão, xamanismo e saúde, né? E eu tenho certeza que dentro dessa visão xamânica a gente vai falar também, né, dessa perspectiva de vida e morte, desde um outro olhar, né, do olhar do xamanismo para esse mesmo tema. Então vai ser muito especial essa live, eu convido todos vocês que estão aqui conosco, né, a virem para esse encontro amanhã, 9 da manhã também, tá certo? E vamos adentrar aí um pouco mais nesse tema, nesse assunto, mas com um olhar ainda mais alargado sobre nós e sobre tudo que está em nossa volta, né? E depois, sexta-feira, tem live também com a Deva Gita, mas eu deixo para falar de sexta amanhã. Então, queridos que estiveram conosco aqui, cada um de vocês, eu agradeço muito, muito, muito de todo o coração, porque a gente só cria esses movimentos para vocês e para nós, né? Então, muita, muita gratidão a todos que estiveram aqui. Andréia, minha querida companheira de jornada aí, obrigada por esse grande movimento que fizemos hoje, esse grande olhar que trouxemos. Foi realmente muito especial e eu sou muito grata a você de todo o coração. A gratidão é minha, porque também foi muito gostoso comigo. Para mim sempre é gostoso demais. Um beijo no coração de todos. Um beijo. E, amados, a live vai ficar salva, tá? Se alguém quiser ter contato direto com a Andréia, vai ficar também o perfil dela salvo na legenda aqui da live. E principalmente, gente, se você em algum momento lembrar de alguém ou chegar até você, alguém
com medo, né? Com esse medo que nós estamos falando, manda essa live para a pessoa, compartilha com ela, né? Talvez aquela pessoa que você convidou, que você lembrou dela durante a live e ela não veio, né? Manda para ela essa live, o link dessa live. Às vezes são essas pequenas atitudes nossas que salvam pessoas, né? Então, um grande beijo para todos vocês. Na prática do bem, exatamente. Um grande beijo para todos vocês e nos vemos aí nos nossos próximos encontros. Mês que vem a Andréia volta, viu? Na primeira semana do mês. Querida, um beijo para você. Tchau, boa semana. Para nós. Tchau, tchau. Tchau, galera.